Vamos adiante, vamos para a nossa última aula. Agora é redação. Redação é escrita. 1000 pontos. Eu não tenho dúvida que este ano nós vamos marcar a redação nota 1000, nota 1000. E aí, quando nós falamos em redação, um dos grandes nomes, uma das grandes referências na redação no Piauí, tá certo? É meu primo Eric Soares. Vem cá, mestre. Olá, professor, tudo bom? Beleza! Fique mais aqui, ó. Opa, tá certo, por lá. favor. Beleza, Eric Soares aí. Ô, Eric, tá certo? O que é que você está trazendo hoje aí para a sua aula? Professor, a gente vai fazer o seguinte, vamos tratar basicamente da organização do texto. Como é que você vai pensar no texto? Qual é a relação que você vai fazer entre as diferentes informações que você trouxe para dar embasamento a ele? Basicamente, eu vou trazer um exemplo de um texto que foi texto real, agora desse Enem de 2021, para a gente analisar como se planejou, como se organizou todas as informações que nele constam. Beleza, então. Arrebente. Solta a vinheta aí, por favor. Galera, muito bom estar com vocês aqui de novo nessa super live, nessa super revisão, para que a gente consiga imaginar, pensar, nos colocar na situação de desenvolver um bom texto dissertativo argumentativo. Não preciso dizer para você o tamanho da importância que tem a redação no Exame Nacional do Ensino Médio, mas também é importante relembrar que redação é muito mais do que você possuir algum conhecimento específico sobre o tema. Redação é estratégia, redação é organização, é basicamente a sua capacidade de organizar todas as ideias e as informações, tanto as que lhes são entregues lá nos textos motivadores, quanto as que vocês carregam nesse repertório sociocultural, nessa bagagem sociocultural que você traz. Beleza? Então, é a partir desse conhecimento, é a partir dessa ideia que eu trouxe para vocês um texto completo, para que você entre na mente de uma pessoa que fez um texto que deu certo, tá? Que conseguiu uma nota bem interessante, mas principalmente partindo da ideia de estratégia, beleza? Então, convido vocês a vir comigo para uma imersão dentro de um texto e principalmente dentro do planejamento desse texto. Hoje o papo é sobre competência de número 3, relação, organização, seleção das informações, fatos, opiniões, conceitos históricos, para que você consiga atingir a excelência do seu texto. Beleza, galera? Então vamos comigo, vem aqui para o nosso material para a gente falar um pouquinho sobre organização textual, nosso papo de hoje sobre essa questão do texto, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, vamos falar de competência 3, porque nós vamos elaborar aqui a estratégia sobre conhecimento textual, tá? Sobre organização. É a partir desse conhecimento que nós vamos montar uma estratégia adequada para o seu texto. É aquele vulgo projeto de texto, tá? Projeto de texto. Professor, e projeto de texto? É a maneira como eu organizo apenas? Veja bem, o projeto de texto, pessoal, ela está também na subjetividade das escolhas que você fará no decorrer do seu texto, tá? Então, essa subjetividade é importante ser destacada, porque o pensamento do texto ele vai além do texto em si. O corretor ele precisa entender, a partir da leitura que você vai entregar para ele, você precisa entender basicamente como é que ele planejou aquilo, o que ele pensou, quais foram os recursos que ele trouxe para o texto para que pudesse sim construir essa essa dissertação bem apropriada e de excelência. Beleza? Então vamos lá, pessoal, acompanhem comigo aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da análise estrutural do texto. Bom, baseado nessa ideia, pessoal, eu vou trazer para vocês um direcionamento claro, que eu acho que o texto eu tenho certeza. O melhor entendimento que você faz de um texto é se você partir do texto em si, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai organizar isso? Vou tentar mostrar para vocês cada ponto aqui para essa organização. Ó, vejamos. Primeiramente, eu peguei o tema do ano passado, tá, galera? Peguei o tema do ano passado. Já vou trazer algumas estratégias que você consegue montar aqui para o direcionamento desse texto. Veja bem, primeiramente é importante você dizer o seguinte, que você tem essa estrutura textual de frase e tema, tá? Mas antes que a gente comece basicamente a analisar essa frase, eu quero que você se lembre do seguinte, um tema de uma redação,
tema de redação, ele vai ser baseado em 3 estruturas interessantes. A primeira estrutura é a frase-tema, essa que eu trouxe aqui para vocês, tá? A segunda são os textos motivadores. Eu vou fazer menção aos textos motivadores aqui, para que você se lembre de cada uma das partes, inclusive para que a gente consiga necessariamente utilizá-los. E o terceiro momento é a sua capacidade, ele vai além do que lhe é apresentado, que é o fato de você conseguir relacionar esse texto com grandes grupos, que é o que eu vou chamar de eixo temático, tá? E aqui no eixo temático você vai ter necessariamente a questão da sociedade, tá? Sociedade. Veja bem, pessoal, a organização da classificação textual é dada de acordo com o que você vai adaptar-se. Mas no meu caso específico, eu costumo atrelar grandes grupos de temas a partir da ideia de direito que é violada. Esse eixo sociedade é sempre quando eu tenho grupos sociais oprimidos. E nesse caso eu tenho um grupo social específico, né, que vai ser oprimido, que no caso são as pessoas sem registro civil. Bom, logo após eu vou pegar a frase tema. Invisibilidade e registro civil. A garantia do acesso à cidadania. Primeiro ponto, separe os núcleos temáticos, que são as palavras que vão determinar essa linha de tema. Aí eu tenho invisibilidade, registro civil. Diria a vocês que registro civil é a palavra tema, é a palavra que não pode faltar de maneira alguma. E cidadania, que é a especificação que eu vou dar a partir da minha ideia de tema, tá? Invisibilidade, registro civil e cidadania. Você precisa repetir essas palavras diversas vezes no seu texto. Por quê, professor? Para que você passe para o corretor a mensagem que você está sendo concreto. Bom, então, para que eu repita as expressões sem que eu repita vocábulos, eu vou sempre imaginar impossibilidades de retomada dessas palavras. Quando eu falo de invisibilidade, eu falo de exclusão, de marginalização, de despercebidos. Quando eu falo de registro civil, eu vou falar de certidão de nascimento, de documentação, de identificação oficial. Primeira dica, professor, certidão de nascimento. Analise só. Se eu vou falar de certidão de nascimento, eu preciso saber que registro civil se trata exatamente de certidão de nascimento. Quem foi que me trouxe essa informação? O texto motivador, tá? Então, a primeira dica para texto motivador, ele vai te explicar o que são esses núcleos temáticos. O que você precisa necessariamente direcionar para cada uma das partes do seu texto, beleza? Então, o texto motivador, ele esclarece. Ah, professor, eu não vou ler o texto motivador porque eu não quero copiar o texto motivador. Gente, isso é uma decisão terrível. Você precisa ler o texto motivador. O tema, ele é direcionado pelo texto motivador, ele é especificado pelo texto motivador. É por esse motivo que você jamais pode fazer uma redação sem ler esses textos, sem entender a mensagem que os textos passam para vocês. Um exemplo é justamente a informação de que registro civil se trata especificamente de certidão de nascimento. Quando eu falo de cidadania, o que eu vou lembrar? Quando eu falo de cidadania, eu vou lembrar de acesso a direitos, eu vou lembrar de inclusão social, eu vou lembrar dos direitos civis. Tudo isso são palavras que podem fazer referência aos núcleos temáticos. Ok? Vamos agora partir para o nosso texto. Como é que eu vou montar? Eu vou partir de uma ideia de introdução, tá? A estratégia ela vai partir de uma ideia de introdução. Bom, como é que eu vou fazer isso? Veja bem. Eu tenho aqui um texto, lembrando, esse texto é um texto real, tá? Um texto feito agora no Enem de 2021 e um texto que tirou uma nota 980, tá? Então, é um texto que recebeu uma nota 1000 de um dos corretores e o outro deu 960. Vamos lá, na obra quarto de despejo, vamos pegar por partes, ó. A primeira parte que você vai pensar é a contextualização, certo? Então, esse momento aí que está em destaque para vocês, você vai perceber a contextualização. Professor, o que é contextualização? Basicamente, é um momento, é uma informação que você traz para o texto para situar o seu posicionamento diante do texto. Ou, basicamente, para situar o tema dentro de uma ampla realidade social. Vamos destacar que eu tenho uma certeza na vida. O tema do Enem será um problema social. Problema esse que vai ser colocado à minha frente para que eu tome uma decisão diante dele, que eu tome um posicionamento diante dele. Então, basicamente, eu posso iniciar o meu texto trazendo essa ideia de contextualização. Como é que eu posso trazer aqui? Ó? Primeiramente, lembre-se, nós estamos falando de invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania. Na obra quarto de despejo, percebam o seguinte, eu tenho aqui, pessoal, nessa ideia,
Na obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus expõe, de forma autobiográfica, a dura realidade de invisibilidade enfrentada pela parcela mais carente da sociedade. Ponto. Primeira coisa que eu fiz, eu trouxe uma obra literária que traz um conceito análogo àquele que eu vou apresentar no meu tema. E essa analogia é baseada em quê? É baseado em um dos núcleos temáticos. Olha só aqui como é que eu trouxe. Invisibilidade. Então, é essa palavrinha invisibilidade que vai dar luz à analogia que eu vou fazer entre a obra Quarto de Despejo e o tema que eu estou trabalhando. Ah, professor, mas na obra Quarto de Despejo não existe uma referência sobre falta de registro civil. É verdade, mas você dificilmente vai encontrar um conhecimento que trate especificamente do tema que você vai estar trabalhando. Aí por isso que você deve ampliar o seu pensamento, você deve trazer a ideia de um direcionamento que trague um conceito mais amplo para o seu tema. Eu não vou falar diretamente de registro civil, mas eu estou falando de invisibilidade, de exclusão social, certo? Logo depois, eu preciso trazer isso para o meu tema. Como é que eu trago? Além da literatura, veja bem, além da literatura, já estou dando um recado, na contemporaneidade, situei a discussão temática. Além da literatura, na contemporaneidade. Nota-se um panorama semelhante. Opa, agora eu tenho um direcionamento adequado para nota-se um panorama semelhante, tá? Nota-se um panorama semelhante. Veja bem, é analogia, é comparação por semelhança. Agora sim eu vou trazer o meu posicionamento para o meu tema. Como é que eu faço isso? Ao analisar, quando é que eu noto esse panorama semelhante? Ao analisar o cenário desafiador de garantir a universalização do registro civil. Quando eu trago aqui a história do registro civil, o que eu estou apresentando? Basicamente, eu apresento aqui a minha ideia de tema. Meu tema aparece aqui, a palavra tema. Então, eu já tenho a ideia de invisibilidade, que foi tratada logo aqui em cima. Já tenho o registro civil. Os núcleos temáticos eles vão aparecendo no meu texto, viu? Isso é planejamento, galera. Pronto, coloquei isso, mas note que eu não posso parar por aí, porque para que eu tenha um bom projeto de texto, eu preciso anunciar para o meu leitor o que eu vou fazer no decorrer do texto. Eu já tenho um posicionamento. Se eu tenho um cenário desafiador, eu tenho um problema. Já é um direcionamento, já é uma opinião minha. Problema esse que é análogo ao apresentado na obra de Carolina Maria de Jesus, que é a invisibilidade. Agora, o que eu preciso dizer? Eu vou anunciar quais são minhas provas sobre isso. Eu preciso provar por que existe um cenário desafiador. Como é que eu faço? Olha só. Chancelado tanto pela desigualdade social, isso aqui seria, pessoal, se eu preciso provar que um problema existe, isso pode aparecer como causa 1. Chancelado pela desigualdade social, quanto pela ineficácia de políticas públicas. Causa 2. Eu tenho aí duas causas que justificam esse problema que eu estou direcionando aqui. Por que eu tenho dificuldades em garantir o registro civil? Porque existe uma desigualdade social no país e porque existe uma ineficácia de políticas públicas. Agora, eu vou fechar com uma pequena opiniãozinha. Logo, tá? Muito bem separado o meu parágrafo. Logo, pontua-se a necessidade de superar essa chaga social brasileira. Eu reafirmo, estou tratando de um problema, tá? Existe aí a reafirmação. Estou tratando de um problema, que é justamente essa parte que está em destaque agora, momento em que eu reforço a minha tese. Beleza? Pronto. Então, eu já vou pensando, como é que eu monto um texto? Vamos por partes. Contextualização é a primeira parte, vamos só para você visualizar todas. Contextualização, a primeira parte, em que eu trago ou uma comparação por semelhança, que foi o que eu fiz aqui, ou eu trago uma oposição, que também pode ser feita. Tá? Por exemplo, eu posso dizer que a Constituição Federal garante o acesso aos direitos, porém, a falta de acesso ao registro civil não garante esse princípio. O que eu tenho aí? Eu tenho uma contextualização por oposição. Aqui, nesse caso, não. Eu apresentei uma situação literária que traz um problema social e falei que esse problema é semelhante ao que eu enfrento. Agora, qual é o que eu enfrento? Vou trazer o tema para cá. Além da literatura, na contemporaneidade, veja que existe uma situação, eu vou situar o tema na realidade. Nota-se um problema semelhante ao analisar o cenário desafiador. O problema em si, a parte em azul é o problema em si. Ao analisar o cenário desafiador de garantir o acesso ao registro civil, a universalização do registro civil.
Segunda parte do texto. Primeira parte, contextualização. Segunda parte, apresentação do problema. Terceira parte, eu vou anunciar justificativas. Chancelado tanto pela desigualdade social quanto pela ineficácia de políticas públicas. Quarta e última parte da introdução, reforço da minha opinião. Qual é a minha opinião? É o problema. Logo pontua-se a necessidade de superar essa chaga social. Pergunta do Jaque. Colocar palavras-chave na ajuda à competência 3, certo, professor? Já que não só na competência 3, mas também na competência 2. A competência 2 ela trabalha com a abordagem completa do tema. Se eu preciso abordar de forma completa o tema, eu preciso trabalhar as palavras-chave. E vamos lembrar que a competência 3 ela também trata da seleção de informações, fatos, opiniões em defesa do ponto de vista. Então, se eu preciso selecionar isso, eu preciso selecionar de uma forma a trabalhar os núcleos que me foram apresentados na frase tema e ratificados pelos textos motivadores, ok? Pois bem, segundo parágrafo, vamos lá. O segundo parágrafo é bem interessante, galera, porque você vai perceber claramente a estratégia. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, eu já dei um sinal, eu já planejei, eu já falei que a causa 1 do problema era desigualdade social. Qual é a sugestão que eu dou? Logo de cara, no tópico frasal, apresente destaque ao assunto desse parágrafo. Assunto esse que o corretor já sabe qual é, porque você já falou na introdução, que é a questão da desigualdade social. Para que eu não repita a palavra desigualdade, eu utilizei ali a palavra marginalização. De certo, vale lembrar que de certo é certamente, viu, galera? De certo, é lícito destacar inicialmente que a marginalização do acesso ao registro civil corrobora a preocupação em torno da efetivação da cidadania. Você deve lembrar um detalhezinho bem importante, ó, que é, eu não havia falado até agora sobre cidadania. Então, eu iniciei o segundo parágrafo já de cara falando de cidadania. Para quê? Para que o corretor não entenda que eu fugi do tema, dos núcleos temáticos em nenhum momento, certo? Beleza? Então, direcionando, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, a afirmação, eu tenho a explanação de que você vai apresentar o assunto marginalização nesse parágrafo, beleza? Direcionei aqui. Depois que eu afirmei o assunto do parágrafo, o que eu preciso? Fundamentar. Olha a fundamentação que eu trouxe. Trouxe alguém que falava sobre registro civil? Não. Eu trouxe alguém que falava sobre desigualdade. Porque sobre desigualdade é só o que tem gente falando. Sobre registro civil não é tão fácil assim. Então, o que foi que eu trouxe? Basicamente, eu trouxe a ideia de São Tomás de Aquino. Nesse viés, para o filósofo eclesiástico São Tomás de Aquino, em uma democracia, todos os indivíduos devem possuir a mesma importância, direitos e deveres isonômicos. Pronto. Ah, professor, mas isso não está citando o tema aí dentro. É verdade. Então, qual é o compromisso que você tem? Trazer isso para o tema. Então, depois que você afirmou que todos devem ser iguais em uma democracia, você precisa trazer isso para o tema. Olha só como é que eu trouxe. Todavia, a invisibilidade, olha só o meu tema aparecendo aqui, ó, a invisibilidade provocada pela falta de certidão de nascimento, note que eu já apresentei aqui, ó, certidão de nascimento, já para deixar claro, tá? O tema aparece aqui de maneira direta, clara. Todavia, a invisibilidade provocada pela falta de certidão de nascimento afasta o Brasil do ideal filosófico. Ponto, já trouxe para o meu tema. O que era um repertório genérico já é um repertório diretamente ligado ao meu tema. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu preciso dar profundidade para essa argumentação. E aqui vem o grande pulo do gato, que é a maneira como você vai fazer para... Professor, mas eu não sei aprofundar a argumentação. Como é que eu faço para dar concretude? Primeiro, eu sugiro que você sempre traga exemplos de alguma coisa, tá? Sempre traga exemplos de alguma coisa. Aqui eu fiz uma relação de causa e consequência. Note bem, o que por conta do precário acesso a cartórios e da desinformação de parte populacional mais carente, acaba por acarretar a falta de registro e exclusão dos direitos essenciais, como educação e assistência social. Veja que eu tenho uma relação de causa e consequência, tanto é que eu trabalho aqui, ó, o que... por conta, relação de causa. Por conta de quê? Do precário acesso a cartórios. Professor, lembre-se que a gente estava falando de desigualdade social. E eu poderia dizer que as pessoas não tinham dinheiro para tirar o registro civil. Só que se eu falasse isso, eu estaria falhando com o meu tema.
Por que eu estaria falhando? Porque o texto motivador me disse que o registro civil é gratuito. Se ele é gratuito, não é o fato da pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro para tirá-lo. E o que é então, professor? Por que a desigualdade social vai afetar esse meio? Simples, porque não é só a questão do dinheiro, é porque as pessoas não têm acesso a cartórios. Nós temos pouca quantidade de cartórios no Brasil, então já tem esse direcionamento. E um outro ponto importante é a desinformação. Então veja que eu trouxe 2 exemplos interessantes. Acesso a cartórios, que é dificultado, e a desinformação, 2 causas para que as pessoas não tenham registro civil. A gente vai direcionando, ó, acaba por acarretar. Consequência 1, falta de registro civil, já é o tema. Consequência 2, exclusão dos direitos essenciais, que basicamente é a questão da cidadania. Mas aí faltou um ponto, eu preciso dos exemplos em si. E aí, galera, o que eu trouxe? A exemplificação, como educação e assistência social. Trouxe 2 exemplos aqui. É justamente esse direcionamento. No caso de ter dinheiro não é uma dificuldade. Na verdade, assim, veja bem, é sim dificuldade, viu? O fato da desigualdade social é a dificuldade. Só que não é o fato necessariamente de você pagar o registro civil, pois ele é gratuito. Agora, o que a desigualdade social vai afetar? É o acesso a cartórios, justamente por viagens, vamos dizer assim, por exemplo. E a outra coisa é o acesso à informação, da importância que tem a documentação no Brasil, certo? No Brasil e no mundo, mas basicamente no Brasil aqui. Note bem, eu preciso fechar esse parágrafo. É muito importante que um parágrafo tenha começo, meio e fim. E eu ainda diria mais, é muito importante que um parágrafo tenha começo, que no caso aqui é o tópico frasal, fundamentação, que é um repertório que vai atrelar, vou voltar aqui até para você visualizar, ó. Assunto, que é o nosso tópico frasal, o momento em que eu apresento o assunto, para ser claro. Logo depois, uma fundamentação. Nesse caso aqui, eu quis trazer a ideia de um filósofo, uma ideia filosófica, tá? Logo depois, o aprofundamento, eu trago para o tema e aprofundo. Aprofundamento dado por causa e consequência nesse parágrafo. E eu preciso fechar o parágrafo. Todo parágrafo é uma espécie de mini texto que precisa ser fechado. Como é que eu fechei? Obstacularizando, assim, a cidadania. Eu reafirmei a ideia principal. O assim dá uma ideia de conclusão e cidadania retoma o assunto principal do meu parágrafo. Obstacularizando, assim, o acesso à cidadania. Beleza? Esse é o direcionamento. Pronto, fechei esse parágrafo. Vamos para o terceiro parágrafo. Lembre-se que lá na introdução já foram anunciadas, tá? Foi anunciado o segundo parágrafo, que era desigualdade social. Foi anunciado o terceiro parágrafo, que nada mais é do que ineficácia de políticas públicas. Primeiro destaque que você tem que ter é esse daqui, ó. Eu tenho que ter um elemento de coesão que marque soma, porque eu tenho aqui, galera, justamente uma ideia de soma de argumentos. Então, quando eu coloco o ademais, ele vai ter uma ideia de adição. Importante isso, demais. Por que é importante? Porque isso vai ser avaliado na competência de número 4, tá? Mas voltando para 3, que é o nosso, como é que eu deixo claro? Logo de cara, eu vou afirmar o assunto desse parágrafo. Veja bem, ademais, vale ressaltar também, eu estou somando causas aqui, tive a causa 1, agora a causa 2, a insuficiência de ações governamentais. Pronto, tópico frasal. Esse é o assunto do meu parágrafo. Esse pensamento aqui do terceiro parágrafo é igual ao do segundo. Como é que eu vou ter? Basicamente, o tópico frasal, que é o assunto do parágrafo, a fundamentação, que é o repertório sociocultural que a gente traz, o aprofundamento, com causa e consequência, exemplificação e outras estratégias, e o fechamento do parágrafo, que é a conclusão. O tópico frasal está aí, de cara para vocês. Ademais, vale ressaltar também a insuficiência de ações governamentais. Agora, o que eu preciso? Eu preciso do repertório. Imerso nessa conjuntura, percebe-se o rompimento do princípio de dignidade da pessoa humana. Opa, o que eu tenho aqui? Princípio constitucional. O meu repertório é justamente a ideia de Constituição. E o princípio eu até especifiquei que princípio é esse. Princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, agora eu preciso dar o aprofundamento. Qual é a melhor maneira de você aprofundar? Trabalhar com a ideia de exemplos. Eu disse que havia insuficiência de ações, mas por que essas ações são insuficientes? Aprofunde, ó. Já que a precarização de políticas de ampliação do número de cartórios, exemplo 1,
Exemplo 1 de que o Estado não é efetivo e a carência de programas eficazes para a democratização do acesso ao registro. Exemplo 2, tá? Exemplo 2. 2 exemplos. Agora eu preciso trazer para o meu tema para completar a ideia. Dificultam a efetivação plena da cidadania. Veja que eu trouxe a ideia para o meu tema, ó, trazendo a expressão cidadania. A precarização de políticas de ampliação de cartórios e a carência de programas que facilitem o acesso ao registro civil fazem com que a cidadania fique afastada. Trouxe para o meu tema. Mas não esqueça, dê aprofundamento. Já trouxe o aprofundamento, eu preciso fechar o parágrafo. Como é que eu fiz? Dessa forma, ideia de conclusão, ó, vou utilizar conectivo de conclusão. Dessa forma, evidencia-se a importância de ações para reverter esse quadro de invisibilidade, trouxe o tema aqui de novo, de parte dos brasileiros. Ponto. Direcionei aí. Note que eu já dei uma adiantada. Olha o que é planejamento. Eu disse que eram importantes ações. É como se eu tivesse levantado a bola para eu fazer uma conclusão direta. Como é que eu faço então? Eu preciso propor uma intervenção. Eu já vou direto para a proposta, ó. Portanto, destaque para o elemento que indica conclusão, elemento conectivo que indica conclusão, tá? Portanto, a fim de superar a exclusão oriunda da falta de registro civil. Se você notar, eu já começo com um efeito. Já é parte da minha proposta de intervenção. A fim de superar a exclusão oriunda da falta de registro, quando eu falo de exclusão, já é uma referência à cidadania, quando eu falo de registro civil, já é uma referência ao tema. Meu texto fica muito amarrado com relação a isso. Aí eu vou continuar. Agora eu preciso de quê? Agente, ação, modo. Vou começar com o agente. A fim de superar a exclusão oriunda da falta de registro civil, as prefeituras municipais. O que as prefeituras municipais podem fazer? Ação. Devem promover a busca ativa por pessoas sem documentação. Logo depois, como isso será feito? Por meio de ações sociais. Poxa, mas na hora que eu coloco assim, por meio de ações sociais, fica uma pergunta. Que pergunta é essa? Que ações seriam essas? Aí eu vou para um detalhamento, ó. A exemplo de. Se eu estou exemplificando, eu estou detalhando. E eu estou respondendo a pergunta. Que ações seriam essas? A exemplo de visitas a domicílios e de feiras públicas. 2 exemplos aqui para marcar essa nossa linha textual. Bom, as quais, já fechamento ali, ó, as quais ofertassem. Olha só o que é a competência 3. O que é a coerência? É você ligar as partes diferentes do seu texto. Lembra que a gente colocou lá no segundo parágrafo que o problema da desigualdade era a falta de acesso a registro civil e a desinformação? Bom, se eu tenho precário acesso ao registro e se eu tenho desinformação, eu tenho que resolver isso. E olha, foi exatamente o que eu trouxe. Essas ações, esses exemplos, as quais ofertassem a possibilidade de registro, porque as pessoas não têm acesso, e a informações. Por que informações? Porque eu falei lá no segundo parágrafo que o problema era a desinformação. Quando eu faço isso, eu ligo as diferentes partes do meu texto. Beleza? Pronto. Note também que eu apresentei 2 problemas. 1, desigualdade social. 2, a ineficácia do Estado. Então, eu preciso apresentar 2 intervenções, uma para cada problema. Olha a segunda. Além disso, cabe ao governo federal investir em projetos nacional de acesso à documentação, e essa é a ação dele. Como é que ele vai fazer isso? Mediante a reorganização orçamentária. Se eu vou investir, eu preciso de dinheiro. Então, eu vou trazer para cá. Agora, eu preciso especificar, detalhar, justificar, exemplificar isso. Ampliando o número de cartórios, vamos lembrar que lá no terceiro parágrafo, eu trouxe 2 problemas. Problema 1, que era a precarização das políticas de acesso à documentação. Problema 2, carência de programas. O que eu trabalho aqui? Ampliando o número de cartórios, resolvi o problema 1. Criando centros móveis de registro civil, resolvi o problema 2. Agora, o que eu preciso? Capazes de alcançar a população como um todo, e agora eu preciso fechar com o efeito, com o intuito de promover a cidadania. Simples assim. Agora, pessoal, ponto importante da competência 3. Você não pode abandonar um repertório. E note que a gente falou de quarto de despejo só no começo do texto. Ele não apareceu em mais nenhum momento, então ele precisa aparecer para mostrar que nenhuma parte do texto ela pode ser abandonada. Onde foi que eu resolvi trazer? No final do meu texto, para dar uma ideia de texto cíclico. Desse modo, cenários de invisibilidade,
social restringiriam-se cada vez mais à literatura. Bom, veja que quando eu falei de literatura, eu faço uma referência clara ao início do meu texto, dentro de um ciclo que está se fechando agora, em que eu não abandono nenhuma parte do texto, inclusive o repertório inicial. Beleza? Fique atento a esses pontos, que o seu planejamento textual sempre será muito adequado. Espero ter sido claro com vocês, né, galera? Me despeço por aqui. Me despeço não, dou até logo, porque já já eu estarei aqui no bate-papo, mas fica claro aqui tudo o que você precisa saber para programar bem o seu texto. Atente ao que você mesmo escreveu, que você não terá dificuldades. Ok? Muito bem, pessoal. Eita, eita, eita! Esse meu primo Eric Soares é danado. Trouxe foi a prova inteira, a redação inteira, não é? Trouxe. E vocês viram aí pegando o último tema, se eu não me engano, né? Foi o último tema que nós tivemos agora. Uma redação que realmente foi avaliada pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Essa redação conquistou 980 pontos, que é aquele momento em que um corretor dá os 1000 pontos e o outro 960. Faltou um tantinho de nada, né? E o tema era bom, né? Eu adorei esse tema, né? Eu acho muito pertinente. Apesar de ter havido muitas críticas, eu acho pertinente. Porque assim, você precisa se posicionar diante de um problema social. O problema social nem sempre afeta todo mundo. Exatamente. Mas mesmo que afete uma minoria, professor, precisa ser tratado. Exatamente. Olha, essa questão da falta de registro civil é um caso grave, não é? Pra você ter uma ideia, vocês já imaginaram o dilema de quem vive essa situação? Ou seja, você existir e oficialmente não existir? Porque a rigor é isso daí, não é? E os exemplos que foram dados no texto são muito claros. Imagina só não ter acesso à educação. Exatamente. À assistência social. As políticas públicas, não é? Com certeza. As políticas públicas. Ou seja, é uma situação vexatória. É que nem a própria situação do analfabeto, não é? Uma vez eu presenciei uma cena que me tocou profundamente. Eu fui a um banco, né, fazer um depósito, e aí quando eu estou lá preenchendo lá o formulário, uma senhora, tá certo, encosta perto de mim, tá certo, e diz assim: moço, dá para você preencher o formulário aqui para mim também? Eu digo: mas por quê? Tá certo, não dá para a senhora preencher? E ela, tá certo, disse assim para mim: não, porque eu sou cega. Só que eu olhei para a senhora, tá certo, e ela estava me vendo. Ela tinha visão, tá certo? E aí eu falei para ela: mas eu não estou entendendo. E ela respondeu: filho, quem não sabe ler é cego. Então aquilo ali... Que lição, né? Que lição, aquilo me marcou profundamente. Eu cheguei a escrever uma crônica tratando dessa situação. São milhões de brasileiros nessa situação, não é? E no Estado também, no nosso Estado também nós temos uma situação, tá entendendo, parecida, com uma quantidade enorme, né? Temos até um projeto no sentido aí de nós reduzirmos esse analfabetismo. Professor, de parabéns, sensacional, tá bom? Você sai desse estúdio agora, vai para o estúdio aqui ao lado, participar do Bora Papear com o Felipe Lopes. Até mais, professor. Obrigadão, meu primo. É isso daí, gente. Eric Soares. Esse cara é show de bola, hein? A nossa equipe de redação, de um modo geral, é uma equipe excelente. É uma equipe excelente, tá bom? A nossa equipe de todas as áreas, né? São professores escolhidos a dedo, que sabem tudo da sua disciplina e algo mais. E o que é mais importante destacar, e vocês são testemunhas disso aí, são professores apaixonados pelo magistério, pela sala de aula, porque não basta apenas saber o conteúdo da sua disciplina. Você tem que ser um apaixonado, tá certo? Em ensinar, ou seja, em tornar aquela matéria tida como algo difícil, incompreensível, em algo extremamente o quê? Fácil. Tá bom? Então solta a vinheta aí, vamos pro Bora Papear e mande as dúvidas de vocês para, tá certo? Aí no chat. Escrevam aí as dúvidas de vocês. Opa, professor, como é que você tá? Tudo bom, Felipe? Muito bom. Maravilhoso. Professor, eu anotei aqui 2 perguntinhas, inclusive que a gente estava conversando antes. Já vamos começar logo. Podemos usar o texto motivador e como que a gente pode usar?
Boa pergunta e importantíssima, tá? Veja bem, o que você precisa analisar para trabalhar com texto motivador? Primeira coisa é você deve utilizar o texto motivador. O texto motivador ele vai dar um direcionamento do seu tema. Ele vai necessariamente explicar pontos importantes dos núcleos e vai necessariamente te dar informações importantes do seu texto. Veja bem, Felipe, você que está em casa nos assistindo. Analise bem. Eu não trouxe no texto que eu acabei de trabalhar nenhuma informação nova sobre o tema, até porque era muito difícil você ter dados mais precisos que fugissem dos textos motivadores. Mas o texto motivador ele dava no último Enem agora, que a questão era do registro civil, ele deu muitas informações importantes. A primeira, registro civil é gratuito. Se registro civil é gratuito, o problema não é a falta de dinheiro para tê-lo. Então qual é o problema? Estava lá escrito desinformação, falta de acesso a cartórios, esse é o problema. Tem outras coisas que é importante destacar também. Veja bem, estava no texto motivador o esclarecimento sobre o que é registro civil. Registro civil é a certidão de nascimento. Aí você precisa lembrar que sem a certidão de nascimento, você não tem mais nenhum documento. E não ter nenhum documento vai desencadear uma série de problemas sociais. Bom exemplo disso é a falta de acesso à escola, falta de acesso à assistência social. Olha só, pense comigo, nós tivemos aí a questão da pandemia e teve o auxílio emergencial para várias pessoas. Pois exatamente quem mais precisava delas, que era aquela população mais carente, a ponto de não ter informação sobre documentos, é a que não conseguiu receber. Por que não conseguiu receber? Justamente por não ter acesso ao registro civil. Certo? Muito importante destacar isso, e eram os textos motivadores que entregavam essas informações para a gente. Perfeito, professor. Professor, agora que a gente tem uma até menor. Como não abandonar os repertórios? Veja bem, essa aqui é muito interessante também, porque você tem que pensar no seguinte. Eu vou pensar em abandono de repertório. Abandono de repertório é uma falha de projeto de texto. O projeto de texto, gente, é exatamente o conteúdo que a gente estava tratando agora. É o momento em que você organiza seu texto, que você não deixa nenhuma ideia inacabada e que você não abandona nenhuma parte do seu texto. Fica com uma parte subdesenvolvida. O repertório mais fácil de ser abandonado é aquele que você inicia o texto. Por exemplo, no texto que eu acabei de trazer, a gente estava falando sobre a questão do Quarto de Despejo, obra literária lá da Carolina Maria de Jesus. Na obra Quarto de Despejo foi apresentado, ela trouxe muito bem a concepção de visibilidade, mas eu preciso retomar essa obra, eu não posso abandonar. Aí você tem algumas estratégias. Uma é reforçar no decorrer do desenvolvimento, ou o assunto da obra, ou necessariamente a obra mesmo em si. E a ideia acho que mais efetiva é você retomar essa obra inicial no final, lá no final do seu texto, para dar uma impressão de fechamento cíclico de um texto muito bem planejado. Essa é a estratégia. Professor, a gente vai responder aqui rapidinho, bem rápido mesmo, só essa pergunta do Jack, que ele já repetiu ela 2 vezes aqui. Ele perguntou, durante a construção de uma redação, eu devo focar mais na elaboração das teses para justificar ela com a utilização das palavras-chave? Veja bem, você tem que fazer... o texto é uma costura. Você precisa trazer vários elementos. Claro que as palavras-chave, que são os núcleos temáticos, devem aparecer no decorrer do seu texto inteiro. Esse é seu assunto, certo? Esse é seu assunto. Mas, basicamente, o que você precisa fazer? Trazer as duas coisas. Fundamentos, ideias, justificativas, aprofundamentos, exemplos e, é claro, girando em torno das palavras-chave que aparecerão na sua frase-tema. Pois perfeito. Lhe agradeço muito a presença hoje, professor. Um grande prazer estar aqui, sempre. Professor Wellington, é com o senhor. Beleza, Felipe Lopes, o nosso consultor Enem. Olha, o professor Eric, tá certo, deu uma dica importantíssima para vocês. Atenção, tá certo, aos textos motivadores. Porque lá, por exemplo, aparece lá registro civil. Aí o aluno não, tá certo, tá ligando uma coisa a outra. Registro civil, aí lá nos textos motivadores vai aparecer, tá certo, o significado, a expressão que denota melhor, tá certo, esse registro civil. Ou seja, a certidão de nascimento. Ou seja, sem certidão de nascimento, o que é que a pessoa faz? Ela não tem acesso a absolutamente nada. Então, muita atenção aos textos, o quê? Motivadores. Não esqueçam, se tornem leitores, mas acima de tudo, uma redação semanal. Tá certo? Uma redação semanal. E não esqueçam também que todo tema de redação do Enem sempre traz o quê? Um problema.
um problema da realidade brasileira, que nós estamos vivendo. Aí é bom vocês acompanharem o noticiário, tá certo? Ao longo do ano, até mesmo do ano passado. E esses temas estão sendo aí veiculados e debatidos, né? Então é interessante que você faça isso daí. Tá legal? Beleza? Eu quero agradecer aqui as nossas intérpretes de Libras, a Raquel Maria, tá certo? E a Luana Maria, não é? Tá certo? Pela participação aí de vocês. Show de bola. Nós estamos encerrando, tá certo? Hoje é a nossa penúltima live. A gente encerra no próximo domingo, dia 9. Fiquem com Deus. Fui!